Olá, vocês que estão nos assistindo. Estamos aqui para mais uma conversa sobre filosofia clínica e hoje nós vamos dar um passeio pelo consultório junto com a filósofa clínica Gláucia Titanegro, que vem lá de São Paulo para partilhar com a gente toda a sua experiência, sua caminhada. E olha que não é pouco, né, Gláucia? Já faz mais de 30 anos que você caminha com a filosofia e depois vai rumo à filosofia clínica, e a partir dali você vai para o consultório e a gente sabe que a sua experiência é vasta. Então, acho que hoje nós teremos uma linda tarde de conversa aqui sobre os elementos da filosofia clínica no consultório. Seja muito bem-vinda, Gláucia, e vamos começar a nossa conversa, junto com o Pedro, que nos acolhe aí nas questões tecnológicas, que está gravando esse programa. Muito obrigado, Pedro. Esse é mais um dos projetos da Anfic, e vai ser distribuído aí nas plataformas da Anfic, no Instagram, no YouTube, aonde isso acaba contribuindo com os colegas que estão estudando filosofia clínica, com aqueles que não conhecem a filosofia clínica, e com esses que estão chegando, acessando o que é uma terapia em filosofia clínica. Seja muito bem-vinda, querida Gláucia. Obrigada, Jandira. Obrigada pelo Anfic ter lembrado de mim. Também. Não poderia ficar de fora desse projeto tão maravilhoso e a complexidade que, por vezes, é conversar sobre os elementos da clínica, né, Glaucia? Uhum. Hoje aqui nós estamos falando de uma terapêutica que, que vem desbravando, digamos assim, os elementos no mundo do outro, né? E a gente sabe que quando alguém procura uma terapia, traz a sua singularidade, né? Por vezes vem como uma queixa, por vezes vem como uma partilha. A gente não tem a priori aqui como saber, né? Mas a gente o que tem como uma referência é que os consultórios dos filósofos clínicos estão com agendas lotadas, né? Como é para você, Glaucia, esses elementos da filosofia clínica quando alguém te procura para partilhar contigo uma queixa, uma dor, uma perda, um elemento da clínica? Como é para você esse primeiro contato com o seu partilhante? Eu acho que o primeiro contato é até interessante porque como eu estou me sentindo agora, né? Tenho uma certa ansiedade, aflição, porque é o primeiro momento, né? Então, isso me faz pensar também como que deve ser para a própria pessoa que chega até mim, né? Quer dizer, não quer dizer que ela se sinta como eu, pode ser que seja, para algumas pessoas isso é mais tranquilo, para outras talvez seja mais difícil ainda, né, de estar diante de uma pessoa estranha, né? Mas recentemente fiz uma experiência que foi um rapaz que chegou no consultório e só chorava, chorava, chorava e falava: olha, eu preciso conversar com alguém diferente, alguém que não seja meu amigo, por isso que eu estou aqui. E, de fato, foi isso que foi o momento de quebrar um pouco esse gelo, né? Eu consegui me aproximar um pouquinho, eles conseguiram se aproximar um pouquinho, né? Quer dizer, esse primeiro momento me parece que ele vem, talvez, né, imbuído aí de uma certa, não sei se ansiedade, porque a ansiedade também é um termo que está tão contaminado, né? Uhum. Mas de expectativa, como é que vai ser com a outra pessoa, né? E aí, aos poucos, eu acho que a filosofia clínica se encarrega quase, né? Eu acho que na medida em que a gente vai avançando nesse processo, parece que a própria filosofia clínica vai se encarregando de acalmar, né?
fazer a gente encontrar, parece é uma fala bem no universal, né? Mas tenho consciência que estou falando por mim, né? Assim, me encontrar nesse lugar de escuta, né? Eu estou aqui para isso, né? Assim, então aí as coisas parece que se acalmam um pouquinho, né? O que é interessante isso que você está trazendo, Glaucia, é que você já começa usando esse conceito, né? Dizendo que, como você está se sentindo, pode ser que alguns partilhantes também se sintam assim, na primeira clínica, né? A gente sabe que a terapia, até um certo tempo, ela tinha um baita de um tabu, um prejuízo, né? E quem fazia terapia é porque tinha sérios problemas ou coisa assim. Não que isso não possa ser, mas que, ao menos na filosofia clínica, isso traz leveza, né? Uhum, Porque muitos procuram uma terapia para motivos, às vezes, que é muito particular dela, e quem olha de fora com esses prejuízos vai dizer, nossa, nem precisaria, né? uhum, Mas para essa pessoa, por exemplo, eu preciso conversar com alguém que não seja meu amigo, porque é provável que talvez uma pessoa no consultório, com um terapeuta, outras janelas vão se abrindo e talvez a pessoa consiga fazer aquele elemento do movimento de se uhum, permitir partilhar coisas que talvez com um amigo ele não partilhasse, né? uhum, Então, acho que essa caminhada que a gente vai desbravando na clínica e é com o outro, não tem nada a priori, né, Glaucia? uhum. E a questão da singularidade, né, para mim, envolve tanto a minha singularidade como a singularidade que está chegando, né? Por isso que eu acho que esse espaço de duas singularidades que se encontram, né? Quer dizer, a clínica, no fundo, vai se dando nesse meio, né? Por isso a gente preza tanto pela questão da interseção, né? Porque a interseção é aquele espaçozinho Uhum. tão singelo, né? Quer dizer, não acontece nem lá nem aqui, mas nesse meio, né? Nesse entremeio, né? Então, talvez daí também parece que a gente vai me dando essa sensação, né, de que também vou encontrando meu lugar ali para continuar, né? Esse processo, essa abertura, né? Isso é tão incrível o que você traz das interseções, né? Que o próprio método da filosofia clínica prioriza, digamos assim, essa interseção e a importância de qualificá-la, né? De fazer com que os dois, tanto terapeuta quanto partilhante, sintam-se acolhidos nessa interseção para poder fazer a caminhada da terapia, né? E, e quando a gente diz ir ao mundo do outro, né? É justamente para que esse outro mundo, que é o nosso, ou que não contamine a história do partilhante, né? Não contamine com as nossas verdades, com o nosso jeito de ser, com o nosso modo de ser, no sentido das interseções. Porque imagina, se a gente tem um método que é a filosofia clínica, e ela prioriza a singularidade do partilhante e também prioriza a singularidade do terapeuta, filósofo clínico, como é essa interseção, então, Glaucia, que por vezes parece complexa, né? Uhum. E eu me lembro, assim, no início da formação em filosofia clínica, né, eu achava que qualificar a interseção, de alguma maneira, tinha uma certa representação na minha cabeça que qualificar sempre era tornar a interseção positiva, como se a clínica não pudesse acontecer quando a interseção pode ser meio negativa, inclusive, né? Sim. E essa ou outras formas de interseção que possam se dar que não sejam nem qualificadas como positiva ou negativa, né? Às vezes é uma mistura disso, né? Uhum. Então, eu tenho a impressão que a interseção é um processo mesmo, né, na clínica, que ela não se dá de uma vez por todas, né? Que às vezes ela pode começar de um jeito e vai se modificando, né, ao longo desse processo com a pessoa, né? E aí, isso que você falou, para mim, nossa,
desde o do início, porque eu considero você uma das minhas formadoras, né, para poder estar no consultório, né, essa possibilidade de pensar o que é meu e o que é do outro, né. Então, isso é um trabalho para a vida, né, não é um trabalho que a gente, nessa clínica estou de bom tamanho aqui, né, ao contrário, né, quando acontece isso é que acho que exige ainda mais atenção, porque, de alguma maneira, parece que eu me descuidei de mim mesma, né. Uhum, Então, esse espaço da interseção, para mim, é muito singelo nesse sentido, né? Que aqui pode sim atravessar, né? E como que isso pode ser tão complicado quando atravessa, né? Quando atravessa algo, uhum, uhum, quando a minha escuta vem de menos, né? Assim, eu acho que eu escutei, mas não escutei, né? Então, eu acho que por isso a necessidade de uma troca com colegas é tão importante ao longo desse caminho, né? Porque a gente vai se alimentando, né? Na troca com colegas, a gente vai podendo ir, para mim, isso, né? Assim, eu sinto que me faz falta isso, para me olhar dentro do processo, né? Quer dizer, não uhum, tem o certo e o errado, tem o alimento comum nosso, né? Quer dizer, a gente se sustenta um ao outro nesse processo que é tão delicado, que deve ser tão cuidadoso, né? Quer dizer, a gente não tem uma ética fora, a gente tem uma ética que é nas entranhas do processo, né? uhum. Vê como é interessante a gente falar de qualificar essa interseção, seja ela qualificar, podemos dizer que pode ser negativo ou positivo, ou tantas outras mesclas, né? E ao mesmo tempo, como que o filósofo clínico se prepara? Porque a gente sabe que hoje, principalmente a sua agenda, né, Glaucia, ela é uma agenda cheia. Então, você sai de um partilhante e vai para o outro, você acaba de qualificar uma interseção, está no mundo do outro, e você tem, às vezes, 10, 15 minutos para tomar um café, ou às vezes nem isso, e já entra no mundo, da outra pessoa, né? Como é isso em filosofia clínica? Fazer essa recíproca, estar no mundo do outro e também se retirar e logo em seguida estar num outro mundo. Fala um pouco da sua experiência, Glaucia. Eu sinto, Jandira, que essa é uma questão, assim, para mim, das mais fortes, assim, né? Eu sinto que era inimaginável antes de fazer esse trabalho, né? Eu me lembro logo que a gente começou com as aulas, que eu não estava tanto, assim, eu quase não estava no consultório, né? Eu só tinha a experiência dos estágios e era como se faltasse uma perna, né? Porque eu estava tentando abordar um conteúdo na aula, e como isso vai mudando na medida em que a gente vai para a clínica, porque daí não tem mais conteúdo a ser abordado, né? Quer dizer, eu não estou passando algo para alguém, né? E aí, assim, justamente porque não tem um conteúdo para ser passado, mas eu imaginava que sair de uma clínica e ir para outra, de alguma maneira, era como se eu tivesse que ter conteúdos também, né? Na medida em que eu fui me esvaziando, a sensação que me dá cada vez que eu entro numa clínica nova, por exemplo, semana passada eu atendi, assim, eu tinha uma pessoa das 3 às 4, a outra das 4 às 5. Foram 2 viagens mesmo, em mundos totalmente diferentes, e eu não tinha bagagem, né? Não tinha. A bagagem é como se fosse vindo no momento em que eu vou estando com a pessoa, né? Uhum, Quer dizer, esse estar ali que vai se construindo, aí que eu vou me dando conta, nossa, ela falou disso semana passada, puxa, aqui está aparecendo uma coisa nova, que não tinha vindo exatamente assim, né? Quer dizer, o preparo para mim começou a ser algo como esvaziamento, sabe? Como eu não sei o que eu vou encontrar, né? É uhum, fenômeno.
Então, se eu vier com alguma coisa, eu tiro a luz do fenômeno, né? O fenômeno significa ter luz própria para a manifestação, né? Então, se eu chego preparada, né? É como se o fenômeno não pudesse se mostrar com a sua própria luz, né? Então, para Uhum. mim tem sido muito rico isso de me esvaziar, né? É interessante isso, porque quando você diz esvaziar-se de si mesmo para atender o outro, isso parece um paradoxo, né? Porque, quer dizer, eu estudo, eu tenho conhecimento, eu pratico, eu faço cursos continuados, é uma constante formação, porque eu trabalho com o outro, é a vida do outro, né, que está muitas vezes em minhas mãos, e aí eu digo que eu tenho que me esvaziar-se. Mas esse é o próprio método da filosofia clínica, e é isso que é extraordinário, né? Uhum, Porque você vai colhendo, de fato, aquilo que o outro te traz. Você não leva elementos a priori, ao menos não a priori, para contaminar aquilo que o outro traz, ou já querendo enquadrar numa verdade, ou colocar numa caixinha, ou então já dizendo, isso é uma somatização, isso é um sintoma, isso... às vezes nem os elementos da própria filosofia clínica, eles não devem aparecer a priori, por exemplo, dizer, esse é o tópico razão, esse é o tópico emoção, nem isso. uhum, O método, o método não permite, porque é tão incrível isso que é caminhar com o outro, né? E esse outro que vai dizendo qual é o caminho dele. É, e às vezes eu costumo fazer, Glaucio, uma analogia, já que a gente fez uma analogia aqui de início, é como se você entrasse no seu carro para dirigir um caminho e você não conhece esse caminho. E você vai andando e essa luz, ela ilumina, sei lá, 20, 30 metros à frente do carro. Vamos supor que é à noite, né? E uhum, você vai vendo isso que vai se apresentando no caminho, né? Então, você vai colhendo esse caminho conforme você vai se movimentando. E na história de vida de uma pessoa, quando ela está contando a história de vida dela, esses elementos, eles não podem ter os nossos elementos, porque se eu estou escutando o outro, é de lá para cá, né? uhum. Como é essa clínica de lá para cá? Então, é desafiadora, né? Porque não dá para ter nunca a certeza de que a gente, de alguma maneira, não esteja fazendo isso, né? Quer dizer, por isso que eu acho que, além de tudo, é, é um, é um trabalho por isso que eu usei o termo esvaziar-se, né? Porque a impressão que me dá é que a gente vai se redimensionando também, né? Mas a gente vai ficando, parece um pouco lugar comum falar isso, mas não é, assim, eu acho que mais a gente vai ficando pequeno, mais parece que a clínica vai mostrando a sua grandiosidade, né? Quer dizer, eu acho que diferente de outras clínicas, né? E isso é bastante curioso, porque eu já ouvi pessoas falando, não, mas a gente também trabalha com a singularidade, e confunde singularidade com individualidade. E para mim não tem mais confusão, eu acho que a individualidade é fazer parte de um conjunto. Então, eu olho para essa pessoa como parte de um conjunto. Então, essa pessoa, eu tenho lá uma ideia sobre depressão, essa pessoa faz parte do conjunto de pessoas depressivas, né? Agora, uma clínica é tão desafiante quando ela lida não com uma parte, mas com um singular que é absoluto, é ele mesmo, né? Então, esse singular que está chegando para mim e está falando a palavra depressão, até que eu possa perceber qualquer coisa sobre isso que essa pessoa está trazendo, eu preciso caminhar com ela primeiro. Eu não tenho um a priori, eu não tenho uma ideia, né? Eu estou construindo um vocabulário com essa pessoa, né? Então, construir um vocabulário com alguém é construir um mundo ali, né? Eu acho que essa clínica é um mundinho que vai se constituindo, por isso que é tão novo, né? Uhum. E eu acho, francamente, que a filosofia clínica é que dá os meios para isso, porque, ao contrário de outras clínicas,
a gente não tem isso tão presente, né? Assim, parece que eu tenho que enquadrar mesmo, né? Olhar a Uhum, partir de algum conceito, de alguma teoria, né? E mesmo que seja uma teoria filosófica, né? Uma ideia de humano, por exemplo, né? De uhum, sociedade, né? E na filosofia clínica, quando a gente vai se esvaziando desses conceitos universais para ir tentando estabelecer essa interseção com essa pessoa que está chegando, pode surgir tantas outras coisas, né? A gente sim. tem Inclusive, aqui. perdão, Glaucio, pode continuar. Não, era só para dizer, né, que a gente tem aqui um mundo de descobertas, né, que talvez não fosse possível se a gente estivesse sempre lá naquele mundinho conhecido, né? Uhum. Eu acho que quando a gente fala do esvaziar-se, e aqui é só um diálogo para a gente trazer dentro de uma compreensão, que nós estamos falando dentro de um método, né? Uhum, Não significa que não existe um conhecimento e que esse conhecimento, esse método não vai ser aplicado, né? ok. Mas em que momento? Porque se a gente está escutando a história do outro e esse esvaziar-se é necessário para o terapeuta, então essa escuta vai nessa historicidade e acolhe ou colhe todos esses elementos que é do outro. E depois, Glaucia, qual é o próximo passo? Se a gente, então, esvaziou-se, escutou, colheu a história do outro, foi ao mundo, e esse próximo passo? Que é a questão do método em si, ou todo esse conhecimento da clínica, das nossas vivências, que aí nós vamos começar a partilhar com este que é o nosso partilhante. Então, eu, assim, aqui no Recanto, a gente lida sempre com a ideia de que o método, ele não começa em algum momento, ele começa sempre, porque a palavra método é caminho, né? Então, eu estou fazendo esse caminho com essa pessoa, né? E no momento em que esse caminho vai se dando, né? A gente vai podendo se abrir para os modos que essa pessoa teve ou tem ao longo da vida, né? Para esses lugares existenciais da pessoa, né? Os tópicos todos, né? Então, como que isso é para essa pessoa, né? E às vezes isso não é tão, por isso que é difícil até de falar, né? Porque isso não fica assim tão claro, né? Olha, a partir de agora eu estou observando tal coisa, né? Mas a gente vai percebendo os movimentos mesmo da pessoa, né? Como que ela foi ao longo da vida lidando com as suas questões e que recursos que ela, às vezes, aciona para lidar com algumas questões, e às vezes aquele recurso é um recurso que ela não se deu bem, sei lá, no âmbito da família vai tudo bem, no âmbito do trabalho, nem tanto, né? Então, quando um aluno às vezes pergunta para a gente, mas o que é que a gente faz depois, né? A gente fica meio numa saia justa, né? Porque o que é essa temporalidade da clínica, né? O antes ou depois, né? E se o Uhum, método é caminho, a gente está de novo nessa presença, né? Então, por isso que a presença vai ajudando a gente a ir percebendo os movimentos mesmo da pessoa e como que essas coisas se conversam, né? uhum. O Acho que esvaziar. Então, esvaziar-se é o próprio método, né? Já é. faz parte. Às vezes a pessoa está ligando para fazer o agendamento clínico e isso já é a clínica, né? Porque ali já tem um acolhimento de, às vezes até ajustar o seu horário. Ah, olha, eu não posso em tal horário, eu só posso depois do meu trabalho. Aí o filósofo clínico vai lá, organiza a sua agenda para acolher. Isso já começa a ser o próprio método em si, né? É. Fazendo esse movimento que por vezes é diferente dessas terapêuticas que já estão instaladas. Não estamos aqui dizendo que nem é melhor, nem pior, nem certo, nem errado, não é nesse patamar que O estamos nosso conversando. modo, né? Estamos dizendo que é do nosso modo, como ser filósofo clínico e por vezes, em algumas coisas, diferente, né? Uhum. Você sabe que no consultório, um dia um partilhante me perguntou assim, Jandira, como que você sabe dessas coisas de mim?
Como que você descobriu essas coisas se nem eu mesmo sabia, né? Como se aí depois a gente até brincou que não existe uma bola mágica, né? Não existe um acertar. Aqui a gente não joga, né, com acertos e erros. Aqui a gente faz uma pesquisa na historicidade do outro. E aquilo que às vezes o partilhante traz, às vezes até para ele é estranho, porque como a gente constrói uma narrativa ou ajuda ele a construir uma narrativa ao menos próximo a um linear, para que ele mesmo possa acompanhar a sua historicidade, às vezes só no contar a sua história nessa linearidade, ele pode sim visualizar coisas que antes, pelos saltos lógicos, pelos movimento de contar a sua história fragmentado, quando ele senta para contar a sua história, ele pode ouvir dele próprio coisas que estavam desaparecidas ou por algum momento ficou enclausurada em algum espaço-tempo da sua própria memória, das suas próprias lembranças. E é surpreendente quando, como alguns partilhantes, eles ficam encantados com a sua própria história, né? Eu lembro de uma outra senhora que ela disse assim, nossa, minha história dá um livro. Aí eu falei, então, já estamos escrevendo ele, vamos lá, né? Como é, Glaucia, para o partilhante, quais são as experiências do partilhante contar a sua história, né? Eu acho que eu começaria por aqueles que tinham dificuldade de contar a história, né? Assim, eu tive, em especial, duas partilhantes que foi um trabalho, para mim, muito difícil, assim, porque eram pessoas que tinham, assim, uma, eu acho que uma dificuldade mesmo de colocar em palavra, e até tentei outros recursos, assim, mas a dificuldade mesmo de colocar em palavras a própria história, né? Então, a história vinha em colherzinha de café, né? Assim, bem aos pouquinhos e bem raramente, né? Então, a pessoa circulava muito pela, assim, por aquilo que estava acontecendo na vida, né? Eu perguntava, né, quando abria a câmera, oi, como é que você está? Como é que foi a semana, né? E aí ficava a semana, né? E, e às vezes que eu fazia a tentativa de voltar para a história, a pessoa quase que me... É curioso, porque foram duas participantes, assim, era quase que tinha um bloqueio, assim, era duas frases e não ia adiante, né? Então, assim, foi um momento que eu fiquei pensando muito sobre como que é a gente acessar essa história de alguma maneira, né? Então, se às vezes a história não pode se dar também por outro tipo de abordagem, né? Mesmo que a pessoa esteja só naquilo que poderia ser só uma espécie de atualização, como que eu poderia chegar em algo que fosse mais próximo da história dela, né? Isso foi indo assim, né? Não é uma clínica que eu tenho que nada, não é Uhum, qualquer clínica a gente vai ter algum resultado, né? Assim, porque nós não estamos fazendo uma equação matemática, mas foram dessas clínicas que me deixaram questões, né? Num, uhum, enquanto que outras, com outras pessoas, assim, parece, é justamente isso que você está falando, né? A pessoa, de repente, se surpreende com aquilo e fala, mas, e assim, eu não consigo anotar as coisas, eu tenho que estar ouvindo, porque senão eu me distraio, né? E aí eu me lembro de alguma passagem que a pessoa acabou de falar agora, eu lembro, olha, eu acho que umas 3 sessões atrás você tinha falado assim, assim, aí a pessoa também toma susto, porque fala, como assim, né? Como é que você sabe? Como é que você lembra? uhum, E, no uhum, entanto, isso, para mim, é natural, porque eu estou fazendo, e assim, natural entre aspas também, porque eu achava que ia ser impossível
lembrar de tantas histórias, né? Uhum, Até quando passo de um partilhante para o outro em um espaço de tempo tão pequeno, assim, mas para mim é como se eu desse um mergulho na piscina. Eu, por acaso, não sei nadar, mas acho que essa me dá mais até a sensação de mergulhar sim. mesmo, né? Quer dizer, eu me envolvo com todo, com toda a história da pessoa ali, né? Uhum, É um pouco assim, né? Quer dizer, e uma última coisa, só para não me alongar muito, eu tenho a impressão que essa possibilidade, às vezes, da pessoa reconstruir essa história sem saltos, para algumas pessoas realmente é impressionante como isso organiza, né? uhum, E tem uma. Parece que só isso, como se fosse só um pouco, né? Já dá um, né? Não consigo dizer de outra maneira. Eu acho que a pessoa se organiza mesmo, né? E enquanto que para outras pessoas é até difícil de recuperar algum tipo de memória, né? Assim. uhum. É dessa singularidade que a gente está falando, né? É desse movimento na clínica que se revela como para cada um é de um jeito, né? Não Sim. tem como a gente repetir de um para o outro, né? E Uhum, é isso que eu te perguntei de como é, sai um partilhante, entra o outro, e a gente tem uma nova história, um novo jeito, um novo mundo, e a gente mergulha nesse outro mundo, né? uhum, Pode sair de um campo, de um jardim, ir para uma piscina, como você disse, mergulhar numa piscina. Daqui a pouco você pode estar falando lá da Itália, você pode estar falando lá daqui a pouco de uma região aqui do Rio Grande do Sul, porque você caminha com outro partilhante. Isso, por vezes, eu lembro que no início é vertiginoso, quando você começa com esses elementos da clínica. Mas o tempo de clínica, é por isso que aqui a gente está falando com pessoas experientes, como você, Glaucio, que há muito tempo já atua e trabalha muito, tem muitas horas de consultório. Então, com o tempo, a gente vai ganhando uma fluência, né? A gente uhum, vai fazendo essa sintonia fina com o consultório. E aí, esses elementos que, de início na formação, parecem barulhentos, parece que a gente não vai dar conta, ao longo da caminhada, eles vão ganhando o seu devido lugar, digamos assim. O uhum, nosso mundo, ele já não interfere mais tanto. As nossas verdades já não tem mais tanto peso subjetivo, porque a gente sabe que a minha verdade ela não vai ser desconstruída, ela está ali, mas por enquanto ela fica de lado, ela não tem que interferir na vida do outro. uhum, E se a gente for falar em termos de respeito, de ética, de acolhimento, eu acho que a filosofia clínica ela está num patamar muito lindo, porque a nossa formação, o jeito que a gente atua, né, permite que isso aconteça de fato numa clínica. E quando alguns vêm buscar uma verdade, às vezes eles até perguntam assim, olha, eu gostaria que você me dissesse o que eu tenho que fazer, né? uhum, Porque às vezes a busca é essa. E, e se a priori ou o filósofo clínico ou o terapeuta desavisado já disseram o que ele tem que fazer, ele pode interromper uma belíssima caminhada de uma construção, de elementos que às vezes a pessoa está refletindo. Aí você uhum, vai lá e diz o que é. Por vezes é como uma criança, né, que ela não consegue fazer as coisas e o pai ou a mãe vai lá e faz, né? E aí essa criança não vai aprender a fazer aqueles passos que eram importantes para aquela idade, para aquele período, né? uhum, E isso eu acho muito interessante, que a gente acolhe a queixa e vai caminhando com essa queixa que é do partilhante, né? E você trouxe também a questão da expressividade, né, Glaucia? Como para cada um é de um jeito contar a sua história, né? Eu lembro de uma partilhante que também ela com dificuldade de expressar, de contar a sua história, mas ela mesmo, nesse silêncio, nessa dificuldade, porque a gente não vai usando métodos para escavar, para derrubar paredes, para a pessoa contar, a gente não vai perguntando. O nosso método é a escuta mesmo, né? uhum, E às vezes é um silêncio longo na clínica, que às vezes causa até frustração para alguns desavisados, ou até mesmo para o próprio partilhante. Ele fica, tá, mas eu não consegui falar, eu não escutei nada, o que, que eu faço agora? Mas é interessante que esse próprio silêncio
às vezes permite com que a pessoa faça esses movimentos internos, né? Por onde contar, como contar, o que eu vou falar. E aí ela disse assim, Jandira, depois que eu saí da clínica, e foi muito quieta a nossa clínica, eu indo para casa, eu pensei, bah, mas eu tenho um livro que eu escrevi sobre a minha história, contando as coisas que aconteceram de um período da minha vida, eu vou levar esse livro. E ela chegou, ela disse, ó, Jandira, eu estou te entregando um livro que eu escrevi de um período bem difícil da minha vida. E, de fato, era um período, ela tinha um começo, era um fragmento da história dela. Através desse fragmento, a gente conseguiu retomar a historicidade dela lá. Então, fazia uma retroação em alguns elementos e retroagindo, e ela ia lembrando. Então, é de cada um. Não tem como, a priori, a gente dizer, olha, comece contando do teu nascimento, porque algumas pessoas não começam nem do nascimento, né, Glaucia? Às vezes começam anterior a isso, né? Uhum. Me fala aí como é isso para você. Teve uma partilhante que me marcou bastante, foi uma clínica bem difícil, assim, para mim. Ela, no primeiro encontro com ela ligou a câmera, a gente estava em plena pandemia, né? E aí ela ligou a câmera e falou assim, olha, não me leve a mal, mas eu estou aqui porque o meu psiquiatra mandou, eu não queria estar aqui. E aí ela desligava a câmera. E eu fiquei quietinha lá, esperando, meio desajeitada, não sabia se eu esperava, e fiquei esperando. Aí ela ligou a câmera de novo, me olhou assim e falou: Olha, quanto é que vai custar isso aqui, hein? Porque eu tenho muita coisa tenho muito compromisso agora para fazer, e como que vai ser isso aqui, né? Aí eu respondi como é que ia ser e tal. Aí ela desligou a câmera de novo. E eu continuei ali, tremendo. Eu juro que eu continuei tremendo, porque eu não sabia se eu devia sair ou não. Assim, fui ficando. E aí ela ligou a câmera uma terceira vez e falou assim: sabe, não vai dar isso aqui. Porque, veja bem, não é nada contra você, mas o que você está me pedindo para pagar é o que eu preciso dar para o veterinário, e porque eu tenho que levar meu cachorrinho para o veterinário. Eu falei, nossa, você tem um cachorrinho? Ela falou, tem. Eu falei, como é que ele chama? Aí ela falou assim, é Floquinho. Você quer ver ele? Eu falei, nossa! Fiz desse jeito assim, nossa, é o Floquinho do Cebolinha? Ela, eu não sabia que o cachorro do Cebolinha chamava Floquinho. Você quer ver? Ele pegou o celular, botou lá e começou a mostrar o cachorrinho, e aí foi percorrendo a casa com o celular. Falou, tudo bem se eu deitar aqui para falar com você, porque eu fico mais confortável. Eu falei, pode deitar, não tem problema. Deitou, a clínica começou e a gente ficou 1 ano e meio em clínica. Mas foi uma coisa, assim, muito estranha, essa maneira, né? E eu Uhum. tinha, assim, as primeiras palavras que eu tinha dito para ela perguntou o que era a filosofia clínica, e eu, francamente, não faço sempre tanta coisa assim. Eu falo, olha, a gente costuma trabalhar com a história de vida da pessoa, né? E aos poucos eu posso ir te falando como que é. Você se Uhum. sente confortável de me contar as suas primeiras memórias e tal? Foi isso que bastou para ela se agitar toda. Então, eu estou contando isso mais para mostrar que, às vezes, pode dar errado, né? Assim, o pedir que a pessoa conte a sua história. E, no entanto, Uhum. depois que ela conseguiu vencer esse momento, ela foi para a história mesmo, né? Do Uhum. jeito dela, ela foi trazendo, depois ela falava, eu não sei se é bem isso que você gostaria de ouvir, e eu ficava quieta, né? Porque eu Uhum. não estou
com a intenção de ouvir necessariamente alguma coisa, né? Assim, é ela que vai me convidando para ir entrando nesse espaço, né? Isso só o exemplo de uma partilhante, né? Eu acho que o exemplo não exemplifica na nossa área também, né? Porque isso se deu com essa pessoa, né? Uhum, Que possa se dar com qualquer outra pessoa, né? E eu acho, Jandira, que a questão do silêncio é talvez assim um desafio mesmo, né? De poder pensar que a gente pode passar uma, duas, às vezes até três sessões sem ouvir uma uhum, palavra, sem falar uma palavra, a não ser, né, oi, até uhum. logo, né, até a próxima semana, que a Às pessoa vezes, às vezes está se organizando nisso, né? às vezes fica nos elementos superficiais, né, do cotidiano, do dia a dia, né, É. e eu acho que tem uma interferência, não em todos, mas na maioria, talvez, porque isso é base categorial, né, Glaucia? De que não fomos educados a olhar para a nossa história, né? A gente é educado a olhar o nosso cotidiano, a nossa agenda, o que eu tenho para fazer, e dar conta desse dia a dia. E com essa sociedade mais frenética, digamos assim, nós com agendas mais cheias e correria, quem vai parar para, às vezes, olhar para a sua história e fazer uma reflexão, né? Então, a Uhum, terapia, ela permite isso, né? Ela faz um convite para a pessoa. E para muitos causa isso mesmo, às vezes até um bloqueio. Eu acho muito estranho, quer dizer, eu tenho tantas demandas para fazer agora aqui no meu cotidiano, eu tenho N problemas para resolver, eu tenho um futuro todo pela frente, tenho que me preocupar com a faculdade do meu filho, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, já a agenda do amanhã já chegou, a da fim de semana também já chegou naquele dia, tudo antecipado. Como que eu vou fazer uma retroação? Vou olhar para a minha história, para elementos que já passou. Então, a pessoa fica, às vezes, mesmo um bloqueio, né? Não, não quero falar disso, eu quero é daqui para frente. Ou já vem buscar uma coisa pronta, né? Eu quero sair daqui, eu quero resolver tal coisa, né? Então, uhum, ao mesmo tempo que o método da filosofia clínica, ele traz leveza e proximidade, porque a gente trabalha de fato no mundo do outro, não é nada a priori, a gente não vai lá levar elementos de um ou de outro, né? Nem os nossos para essa pessoa, e são os elementos dela mesma. Então, requer um tempo, requer uma paciência, digamos assim, do próprio filósofo clínico e às vezes do próprio partilhante, né? uhum, E muitos desistem da caminhada, eles começam e não têm paciência mesmo para contar a sua história, porque tem que fazer um exercício mental, às vezes, muito até danoso para algumas pessoas, relembrar algumas coisas, né? Por isso uhum, que a gente não faz perguntas, né, Glaucia? É ele que conta, porque a própria estrutura da pessoa protege. Olha, agora eu não estou preparada para contar isso, mas isso eu posso contar. Ele vai fazendo uma seleção daquilo que ele vai trazendo para a clínica, né? uhum, E aí depois, sim, a gente pode ir lá e enraizar, dizer, olha, aqui eu acho que tem condições da gente saber um pouco mais, e com todo esse cuidado, com todo essa, digamos assim, esse elemento de ir ao mundo do outro, né, que eu acho um elemento ético, né, a gente vai fazendo essa caminhada junto com o filósofo, junto com o partilhante. Mas você me trouxe um elemento importante que eu quero falar um pouquinho sobre você. Esse mundo online, fazer clínica no online. Se antes a clínica em si já era um desafio, eu imagino que para muitos terapeutas e muitos que vêm partilhar sua história nesse mundo online também é um desafio, porque é um elemento novo, a gente ainda está aprendendo a lidar com isso, né? Mas traz uma complexidade tremenda, né, Glaucia? uhum. E como é para você atender online, que eu sei que você também atende bastante online, como é isso? Você já trouxe um exemplo, né? Praticamente, eu atendo no momento só online, né? Tenho um partilhante que de vez em quando ele vem, mas agora ele está em intercâmbio fora do país, então, por sinal, está sendo uma dificuldade, porque o fuso horário é completamente contrário, né? Ele está no Japão, então é o outro desafio aí. Mas, enfim, eu
me lembro nos anos, no tempo da formação, né, nos meses da formação, alguém tinha trazido no curso, né, que talvez, como o Skype já estava bastante, sendo usado bastante, talvez fosse possível fazer a clínica pelo Skype. Nossa, eu fiquei tão escandalizada com aquilo. E, assim, discutir isso, falei, é um absurdo, como é que a gente vai se abrir para esse tipo de coisa? E a privacidade? E, enfim, foi uma coisa que me pegou muito, assim. Quando veio a pandemia, de repente eu vi a minha vida dando uma pirueta, assim, e todo o atendimento, e eu atendia várias horas no dia, né? E, e assim, eu comecei a pensar, falei, gente, mas e a plataforma? E se é verdade essas coisas que tem, que as conversas são ouvidas ou não? E como que a gente vai preservar isso? E aí começam a surgir as questões, né? A pessoa que chega para fazer terapia, está o filhinho atrás comendo uma coisinha, ou tem que me pedir licença porque precisa ir ao banheiro, ou olha, está muito calor, posso ficar sem camisa? Ou, sabe, N coisas assim, né? A pessoa tomar um tombo com o celular, ou, enfim. Ontem mesmo eu estava pensando no caso de um partilhante que sempre faz as sessões em casa com a companheira dele. E tá tudo bem para ele. E eu fico assim, ele mais uma colega, uma partilhante que é uma enfermeira, ela também faz as sessões, não todas, mas algumas do lado do companheiro. E isso eu fico incomodada, mas eu me pergunto se isso é uma questão minha ou se é uma questão da pessoa, porque se a pessoa está chegando até mim dessa maneira, como é que eu vou questionar isso? E vou falar, não, olha, aqui a gente precisa ter um lugar assim, assim, né? Então, eu acho que não tem resposta para essas questões, porque pode ser mesmo que vai ter algum partilhante que, ainda que faça sempre ao lado de alguém, né? Pode ser que tenha um momento em que a gente vai ter que conversar sobre isso, ou não. Pode ser que essa clínica vai acontecer do início ao fim dessa maneira, né? Então, Uhum. o online me trouxe um pouco da vida da pessoa, né? A casa, ou andar com um rapaz que tinha perdido a companheira dele fazia pouquinho tempo, e ele já estava namorando com uma outra pessoa, e ele tinha vindo para a clínica justamente por isso, porque ele falava, eu não consigo me engajar nessa relação, né? Aí ele começou a percorrer a casa só tinha lembrança da outra, da falecida, né? E ele não estava pronto para tirar aquelas coisas. Então, todo mundo que chegava na casa dele falava: olha, tira isso e tal. Se não fosse uma clínica online, possivelmente eu não teria acesso a isso, né? Se ele tivesse Uhum. ido no consultório, eu não teria conseguido ver que a vida dele ainda estava toda desenhada, assim, né? Então, acho que essa coisa do online tem os seus desafios, mas também tem essas facilidades, né? A gente está aprendendo, né, com a clínica online, né? Exato. Eu lembro do depoimento de uma professora que, na sala de aula, ela era muito rígida com os seus alunos, né? E quando foi para o mundo online da aula, ela não sabia lidar muito com as tecnologias, então, primeiro ela tinha que entrar em contato com os seus alunos, com alguns dos alunos que são adolescentes, para eles ensinar ela a usar a tecnologia. E de vez em quando, professora, para postar uma aula, faz isso, faz assim. Então, ela começou a aprender com os seus alunos. E Uhum. quando ela contou isso, eu falei, olha a beleza da vida, né? Um professor aprendendo com seus alunos, né?
Eu acho Uhum, que a gente também, né, Glaucia, na clínica, eu acho que a gente foi aprendendo com os nossos partilhantes como atender eles online, né? uhum, Porque como você trouxe, é um desafio. E para cada um é de um jeito. Por vezes a gente vai colocar alguns elementos, olha, se você quer ter uma privacidade, você atende tal hora, você diz, avisa a família que você vai fazer uma terapia, você vai para o seu quarto, enfim. Mas se for assim solto, aberto, também está tudo bem, vendo como é para outra pessoa, né? Antes, quando você falou do Skype, eu fiquei pensando, é claro, a gente não chegou no online assim do nada. Eu acho que a pandemia ela antecipou algo que uhum, viria depois. Então, a pandemia nos deu assim, ó, agora e pronto, né? Preparados ou não, vamos trabalhar com isso. Então, entrar nesse mundo online é interessante e é desafiador, como a gente aprende a todo dia e toda hora, né? uhum, Você viu que cada pouco eu estou botando a mão na tela aqui, às vezes tirando uma ligação que entra, são vários elementos interagindo com a gente nessa tela, né? Então, uhum, ter esse cuidado, e ainda como algumas pessoas não conseguem lidar bem com isso, né? Porque precisa estar olho no olho, né? Eu atendo presencial e online, Gláucia, e o presencial é diferente do online, não é nem melhor nem pior. Para aquela pessoa é diferente. Às vezes eu até convido. Olha, se você quiser fazer online, às vezes são pessoas da região e tá. Não, não, Jandira, para mim tem que ser assim, ó, olho no olho. Quando eu estou falando, eu quero estar perto de você, eu quero. E é esse aconchego mesmo do estar com a pessoa, né? Isso assim uhum, é para ela. Já eu tenho partilhantes que também, até hoje eu não atendi eles presencialmente, mas online, sim, caminhando, uma caminhada e tranquilo. Alguns jovens se dão muito bem na clínica online, outros, por ser jovem, não querem, é, porque eles já estão no mundo online e querem sair. Então, tem idosos que fazem clínica online, então, por isso que não tem uma verdade. Não tem uhum, a priori dizer, não, as estatísticas dizem que é assim. Não, para a filosofia clínica não tem. Não tem como ter uma base das estatísticas. É uma aproximação, mas quando a gente vai para o mundo do outro, isso é desconstruído, total, às vezes, né? uhum, Eu atendi uma pessoa também de fora e sempre atendi ela online. E aí nós marcamos, como eu estava viajando, ia estar na região, eu falei, olha, se você quiser, a gente pode fazer uma clínica presencial. E ela topou, aceitou. E eu estava aguardando ela no hotel lá para atendê-la, e ela chegou com um presente para mim, me abraçou, e aí me abraçou, e eu cheguei, daí a gente se abraçou, se aconchegou, digamos assim, e ela disse, nossa, que prazer em te conhecer. E me deu uma confusão, sabe? Como assim eu não conhecia essa pessoa? Aí eu fui me dar conta, Glaucio, que era a primeira vez que a gente estava se encontrando presencialmente. O que que eu quis dizer com isso, com esse exemplo? Que independe, às vezes, de como a gente está trabalhando com o outro, se a interseção foi qualificada e você está no mundo do outro, esses elementos eles aparecem também, né? uhum, E é muito interessante. Por isso que, às vezes, o próprio Lúcio Pachter, que é o sistematizador da filosofia clínica, para esses que não o conhecem, ele diz que já a gente não tem mais como dizer isso é real, isso não é real. A gente não tem mais como dizer, isso é um sonho, isso estou acordado, isso é online, isso é presencial, porque os elementos, eles se entrelaçam e nos trazem a sensação de que você está presencialmente com outra pessoa, é a mesma sensação do presencial, né? Então, uhum, você já não tem mais como colocar esse elemento rígido, dizer que é assim, né? Como a gente agora está fazendo essa conversa aqui, parece que estamos num café, né, Gláucia? né? A gente poderia, acho que daqui a pouco vai ter esse elemento de te alcançar um café aí, né? Você coloca sua xícara aí, eu te ofereço um cafezinho. Gláucia, querida, a nossa conversa está muito maravilhosa. Eu acho que esse é o intuito da gente levar os elementos da clínica para esses que estão chegando na filosofia clínica, para esses que não conhecem a filosofia clínica, a gente usa um linguajar próprio, que é da filosofia clínica, por exemplo, partilhante, as interseções. Então, para aqueles que não têm esse conhecimento, depois o Pedrinho vai deixar ali um link, onde as pessoas vão acessar outros vídeos que terão
essas informações e esses detalhes para que a gente não perca aqui o nosso intuito, que é falar sobre a clínica mesmo, né? Os elementos da clínica. Esse é um projeto para contribuir mesmo com os colegas que estão chegando e até ao mesmo tempo a gente também aprender que quando a gente partilha, que é o primeiro elemento que você trouxe, quando a gente partilha esse conhecimento, de alguma forma essa reflexão também ela acontece e eu acho que nos engrandece ou nos coloca no patamar da pesquisa mesmo, da reflexão, o que que eu estou fazendo na clínica, como é o meu trabalho, né, de acolhimento desse outro. Então os desafios são muitos, né, Gláucia, na clínica. Se você tiver mais algo aí para partilhar, a gente vai mais uns minutos, e se você, acho que aí a gente tem aí mais uns 5 minutinhos, eu acho que dá tempo ainda da gente contar um pouco mais do que é o consultório, os desafios do filósofo clínico na clínica. Eu acho que agora, assim, focando na formação do filósofo clínico, né, eu tenho a impressão que, apesar de ter usado demais essa palavra hoje, mas vou usar de novo, né, eu acho que um grande desafio para a gente na formação é como despertar para a escuta, né, já que a escuta não é uma coisa que vai ser ensinada, apreendida, né? É como despertar mesmo, né? E eu acho que isso é um processo, para quem já atende, é um processo para a vida, né? De, como a gente falou, né? De ir trabalhando a própria escuta, mas no curso de formação isso se apresenta mesmo como um desafio, né? Diferente de qualquer outro curso, onde a gente tem um conteúdo, chega ali, vai passar esse conteúdo e é isso, né? Eu acho que quando a gente está tratando de uma coisa tão singela e que exige tantos cuidados, né, como a clínica, a gente se depara com essa questão, né? Como é que os vários cursos de formação vão despertar para isso, né? Despertar o clínico para a escuta, que não é necessariamente um ouvir todas as palavras, né? Uhum. Mas além disso, né? Então, eu acho que fica aqui como uma partilha de angústias, né, de como que isso tem sido para a gente no curso de formação também, né. Isso é tão lindo, Glaucia, que admitir isso, né? A gente admitir que você precisa, de fato, olhar para essas questões durante a formação, porque eu penso que é um dos pontos mais delicados da clínica, né? Uhum, Porque é como você disse, não é ouvir, porque às vezes você está ouvindo as palavras do outro, mas o teu mundo está muito barulhento, né? A uhum, tua mente está barulhenta, a tua mente está falando. Às vezes você está em silêncio, mas está escutando a si mesmo, né? uhum, Ou já enquadrando isso que o outro está dizendo, né? São os riscos e são os aprendizados da própria clínica, né? Então, fazer suas anotações, fazer suas reflexões, conversar com outros, conversar com seu professor. E é como a gente já falou, o próprio partilhante, ele nos ensina, né? Porque se nós estamos aí para escutar uma história de vida e depois a gente sabe que tem um método, né? Que eu vou dizer, nossa, essa pessoa tem uma estrutura de pensamento que é dela. Da onde vem essa estrutura? Ela não vem daquilo que eu penso, ela vem daquilo que o partilhante está narrando, porque eu preciso dos elementos que ele traz para identificar essa estrutura. uhum, Então, se eu não estou atenta, se eu não estou na escuta, se eu não estou prestando atenção, se eu vou perdendo elementos daquilo que ele está contando, é bem provável que essa estrutura vire uma caricatura, que eu estou compondo essa estrutura e não vem daquilo que o filósofo, que o partilhante conta. uhum.
Esses são os desafios da formação, e eu penso que é uma formação continuada, ela nunca termina, né, Glaucia? Você é professora do centro, do Recanto da Filosofia Clínica, e, e você sabe a importância da formação continuada, né? Mesmo aqueles que já estão atuando na clínica, eu, por exemplo, eu nunca deixei de fazer aula com o professor, oi, desculpa, com o professor Lúcio, porque, e até em outros centros, às vezes eu me inscrevo para fazer um curso aqui, um curso ali, ouvir, trocar diálogos mesmo, né? Uhum, Porque os desafios são constantes. E a gente vive numa base categorial flutuante, ela não é estável, cada pouco vem um elemento novo na clínica, cada pouco tem alguém que está catalogando as pessoas, né? Estão dizendo que tal singularidade não é mais singularidade, já é uma doença, já é não sei o quê. E então, quando vem na clínica, os desafios são muitos. E a gente está vendo e ouvindo coisas que antes não ouvia. E agora nós ouvimos como queixas, às vezes é um pai, às vezes é uma mãe, às vezes é uma avó, às vezes é o próprio partilhante que chega e diz: olha, eu estou confuso, eu não sei direito nem quem eu sou. uhum, Como que nós, filósofos clínicos, estamos nos posicionando diante disso, diante desse partilhante que chega, não diante de uma sociedade como um todo, generalizando, mas diante desse que chega, e que para ele é assim, né? E o próximo que vem vai ser outra coisa, vai ser outro desafio, vai ser outro momento. E partilhar essas mesclas, essas singularidades, é o que eu acho desafiador, como você trouxe essa palavra, e acho também incrível e maravilhoso da clínica, né? Por uhum, isso, eu acho que a Anfic, eu acho não, eu penso que a Anfic foi muito assertiva quando ela propôs esse projeto de trazer filósofos clínicos que estão atuando para uma conversa, para um diálogo, e deixar registrado para esses que querem acessar, para os que querem conhecer um pouco do que é, e aqui é só uma pincelada, ou é uma pincelada maravilhosa, né? uhum, Vamos tirar o elemento só, porque eu acho que só não vem, uhum. e a gente vai partilhando a vida, né, Glaucia? Então, é um desafio, esse projeto é maravilhoso, a gente está tendo todos os cuidados aqui para falar dos nossos partilhantes, da experiência clínica, mas eu acho que a gente começa aí a partilhar, aproveitar esse mundo online que está aí para partilhar esses elementos. Uhum. Deixo com você, Glaucia, a palavra aí para a gente ir encerrando o nosso tempo e provavelmente nós teremos, eu acho que uma segunda temporada aí de conversas, porque está maravilhoso. Nossa, eu agradeço muito. Foi uma experiência, assim, única, né? E também a possibilidade de contribuir, né? Com esse caminho que a gente acredita e partilha, né? É isso. Obrigada. A minha gratidão, Glaucia, a minha gratidão, Anfi, que é o Pedrinho. Você, Glaucia, como terapeuta, como filósofa clínica, como professora, como escritora, você já contribui muito, mas eu sei que tem muito mais a contribuir, e a gente vai manter essa conexão contigo aí, para continuar mesmo esse projeto, gravando e deixando esses espaços aí onde as pessoas possam acessar todo esse seu conhecimento e essa sua jornada aí, uma jornada linda, uma jornada ética no consultório. E os colegas, e, enfim, quem quiser conhecer e saber um pouco mais da Gláucia, hoje, entrando lá no Recanto, tem todos os contatos, e a gente vai procurar deixar também um link aqui, onde vocês podem procurar a Gláucia para fazer clínica, para fazer uma conversa, para fazer comentários. Mas da minha parte, querida filósofa clínica, minha gratidão por todas essas partilhas lindas, e em breve a gente estará conversando de novo. Muito Obrigada. obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada, Anfique. Obrigada, Pedrinho, pela sua partilha aí com a gente.